Eu tenho certeza que você já ouviu muitas histórias de OVNIs e extraterrestres, de gente que diz ter visto algo de outro mundo, e muitas vezes são histórias tão estranhas que é difícil de acreditar, até porque nesses casos ninguém consegue provar. E se um disco voador aparecesse num estádio de futebol para 25 mil pessoas ao mesmo tempo, você acreditaria? Isso realmente aconteceu aqui no nosso país. E se você quiser saber mais sobre essa história, então continue aqui no vídeo e vamos conhecer o Brasil. Fala minha gente e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um dos acontecimentos mais estranhos e misteriosos que já aconteceram aqui no nosso país. É a aparição de OVNIs que aconteceu no estádio Morenão, lá na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas diferente das outras histórias de alienígenas e disco voador, que só uma pessoa ou um grupo pequeno conseguiu ver, no caso do Morenão foi um estádio lotado que presenciou esse fato. Foram milhares de pessoas, tanto que é considerado até hoje o maior avistamento coletivo de OVNIs da história. Mas o que foi que eles realmente viram? Essas pessoas tiveram contato com extraterrestres? Alguém foi abduzido? A gente vai explicar toda essa história a partir de agora. Mas antes, vai logo deixando o like aqui embaixo, que é muito importante para impulsionar esse vídeo aqui na plataforma, para que outras pessoas possam conhecer essa história. E se você gosta de conhecer histórias curiosas do nosso Brasil, então venha fazer parte dessa comunidade se inscrevendo aqui no canal, porque assim você não perde a gente de vista e tem acesso a todas as outras histórias que a gente trouxer aqui. Então agora vamos começar. O palco da nossa história é o estádio universitário Pedro Pedrocian, mais conhecido como Morenão, numa forma de homenagear a cidade de Campo Grande, que por causa da cor da sua terra recebeu a alcunha de Cidade Morena. Esse é o maior estádio do Mato Grosso do Sul e também o maior estádio universitário do Brasil, já que pertence à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e possui capacidade para 44.200 espectadores. Então, lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, a população da cidade frequentava bastante esse estádio para acompanhar os jogos do Operário, um time local que vivia uma grande fase. Tinha sido inclusive semifinalista do Campeonato Brasileiro de 1977. Então era bem comum ver o Morenão lotado. Até que no dia 6 de março de 1982, um sábado como qualquer outro, a torcida do Operário foi ao estádio para assistir uma partida contra o Vasco da Gama, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro daquele ano. O Vasco era outro time que estava numa grande fase. Era o tempo de Rondinelli, de Roberto Dinamite. Então o Morenão recebeu mais de 24 mil torcedores naquele dia. Mas todo esse povo nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Por volta de 8h30 da noite, o jogo ainda estava no primeiro tempo, mas o Operário já estava ganhando por 1-0. Só que a atenção de todo mundo se voltou para o céu. É porque tinha aparecido um objeto cilíndrico em tom prateado e com umas luzes muito fortes, que ficou parado por alguns instantes em cima da coberta do estádio e depois se deslocou rapidamente até o meio do gramado. Logo depois, esse objeto se movimentou numa velocidade muito alta e então desapareceu, deixando muita gente confusa e até assustada. Mas não foram só as pessoas que estavam no estádio que conseguiram ver esse objeto. Ele também pôde ser visto de outros pontos da cidade. Teve gente até que viu um rastro de fogo depois que o objeto passou. Na hora todo mundo ficou sem reação, mas logo começaram as especulações. Teve gente que pensou que era um avião ou um helicóptero, até porque o aeroporto não fica muito longe do estádio. Só que se fosse um avião ou helicóptero, daria para ouvir o barulho, mas não. As pessoas dizem que apesar de o objeto estar muito próximo, ele era muito silencioso. E também a velocidade que ele se movimentava era muito maior do que qualquer avião, até mesmo os supersônicos. Outras pessoas imaginaram que seria uma apresentação de paraquedistas, porque era tradição naquela época que antes de alguns jogos no Morenão, principalmente aqueles com grande público, alguns paraquedistas da FAB saltassem no meio do campo para entreter as pessoas. Só que esse espetáculo só acontecia durante o dia e antes das partidas. Não fazia sentido nenhum acontecer à noite e no meio de um jogo, mas mesmo se fosse, ninguém viu nenhum paraquedista saltando naquele dia. Ainda teve gente que pensou que era um asteroide ou um cometa, alguma coisa assim. Só que ele estava muito perto do estádio e ainda parou no céu 2 vezes. E isso não acontece em eventos de impacto como esse.
O pior de tudo é que as pessoas ficaram tão impressionadas que ninguém conseguiu registrar o acontecimento, nem com fotos e nem com vídeos. Os fotógrafos dos jornais que estavam cobrindo o jogo já tinham saído para revelar as suas fotos, e as câmeras que estavam transmitindo o jogo eram muito grandes e pesadas. Não dava para simplesmente apontar elas para cima de uma hora para outra, até porque a aparição toda durou cerca de 5 segundos. Então, a única evidência que se tem é o depoimento das milhares de pessoas que presenciaram esse fato. E depois dessa pequena pausa, o jogo continuou normalmente. O atacante Jones ainda fez mais um gol para o Operário, que venceu o Vasco por 2-0. Mas depois da partida, ninguém comentava sobre o resultado do jogo e nem sobre os gols. Todo mundo só queria saber do suposto disco voador que tinha aparecido por lá. A repercussão foi tão grande que no outro dia a notícia saiu na capa do jornal Correio da Cidade. E na rua não se falava de outra coisa. Quem viu jurava que era coisa de outro mundo, e quem não viu jura que foi um erro de interpretação das pessoas, que existe uma explicação melhor para esse fenômeno. E esse acontecimento continuou repercutindo por muito tempo. Até a revista esportiva Placar publicou uma matéria sobre o assunto 13 anos depois, com o depoimento do ex-jogador Cocada, que atuou pelo Operário naquela noite. E é claro que esse acontecimento foi um prato cheio para os ufólogos, principalmente para Ademar José Gevaerd, que morava no Paraná e chegou a se mudar para Campo Grande para estudar o caso mais de perto. Ele conversou com muita gente que viu o fenômeno na cidade e consultou até o pessoal da torre de controle do aeroporto, para ver se eles tinham registrado alguma coisa, mas eles disseram que não teve nenhum voo naquele horário. Mas depois de muita pesquisa, Gevaerd concluiu que aquilo era realmente um OVNI. E não foi só em Campo Grande que ele foi visto. Nessa mesma semana também teve relatos de avistamentos em todo o oeste do Brasil, desde Rondônia até o Rio Grande do Sul, e também em algumas regiões do Paraguai e da Bolívia, totalizando mais de 300 cidades. Ele também disse que é comum que OVNIs se aproximem de grandes aglomerações de pessoas, e que apesar de esse ser o caso mais conhecido de avistamento coletivo em estádios no Brasil, isso já aconteceu outras vezes pelo mundo, como no Equador e na Itália, por exemplo. Segundo ele, esses seres de outros planetas queriam entender o que os humanos estavam fazendo enquanto eles estavam reunidos. O que você acha sobre isso? Coloque a resposta aí nos comentários para a gente saber sua opinião. Enfim, mesmo depois de 40 anos da aparição dos supostos OVNIs em Campo Grande, o assunto ainda é muito comentado. Tem gente que inclusive diz que essa visita que eles receberam de outro mundo deixou uma energia negativa no Morenão. Tanto que nos anos seguintes aconteceram muitos casos de suicídio dentro do estádio. Dizem que até o futebol no estado foi amaldiçoado, porque depois daquele ano os times do Mato Grosso do Sul nunca mais tiveram bons resultados e continuam em decadência até hoje. Culpam os extraterrestres até pelo fato de o Morenão não ter sido escolhido como sede para a Copa do Mundo de 2014. E depois de todos esses anos, a dúvida ainda permanece. O que será que aquelas pessoas viram? Elas realmente viram algo ou foi só um delírio coletivo? Provavelmente a gente nunca vai saber. O que se sabe é que o famoso jogo do disco voador entrou para sempre no folclore da cidade de Campo Grande e do futebol brasileiro. Se você gostou de conhecer essa história, então não esquece de deixar o like agora mesmo e de se inscrever aqui no canal, para que você possa conhecer mais fatos curiosos como esse que acontecem aqui no nosso país. E se você quiser saber mais informações sobre esse país maravilhoso que a gente vive, então confere as nossas redes sociais. Lá a gente traz um conteúdo diferente que não vem aqui para o canal. Não se esqueça de assistir esses outros 2 vídeos que eu deixei aqui do lado para você, que também estão muito bons, e vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo!